O relatório do IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, é o resumo de centenas de pesquisas apresentadas por 2.500 cientistas. Só o que foi consenso entrou nas 20 páginas do documento. Páginas cinzentas. O documento confirma dados que o Fantástico antecipou na semana passada e é a prova dos 9 para alguns temas apresentados na nossa série Caos no Clima. Mostramos, por exemplo, que a onda de calor que matou milhares de velhinhos na França em 2003 já era sintoma do aquecimento global. O furacão Katrina também. Veja o que o relatório prevê para os próximos anos. Mais dias quentes e menos dias frios. Segundo o IPCC, isso vai acontecer com mais de 99% de certeza, ou seja, vai acontecer, ponto final. As tempestades fortes vão ficar mais comuns. Disso os cientistas têm mais de 90% de certeza. As áreas de seca devem se expandir com mais de 66% de certeza. Aumento da intensidade dos ciclones, mais de 66% de certeza. Há outros prognósticos sombrios. O nível do mar deve aumentar entre 20 e 60 centímetros até o fim do século. Essa projeção foi o ponto mais criticado do relatório. 0,5 metro de aumento do nível do mar foi considerado muito otimista. Mas os próprios cientistas dizem que esse número não leva em conta, por falta de dados precisos, os efeitos prováveis do degelo dos polos. Contando com mais essa água do gelo, o mar ganharia metros a mais. Para se ter uma ideia, no último período entre duas eras glaciais, há 125 mil anos, o degelo do Ártico e da Groenlândia foi responsável por 4 metros a mais no nível do mar. E isso deixaria debaixo d'água boa parte das cidades litorâneas do planeta. Mas não apenas as previsões são ruins. O retrato do que já está acontecendo também não é nada animador. 11 dos últimos 12 anos estão entre os mais quentes desde que começaram as medições de temperatura há mais de um século. A disparada dos termômetros fica clara nesses mapas. Eles mostram como cresceram as variações das temperaturas médias anuais do ano de 1900 a 2005. Veja o que aconteceu continente por continente. Na América do Sul, onde estamos. Na África. Na Ásia. Na Europa. E na América do Norte. Conclusão do relatório. Nos últimos 100 anos, a Terra esquentou 0,74 graus Celsius. Mas nos próximos 100 anos, deve esquentar muito mais. 3 graus Celsius. Você deve estar se perguntando, quem vai sofrer mais com esse aumento de temperatura? Com 3 graus a mais na temperatura média da Terra, agora confirmados pela ciência, o planeta vai mudar. Nós humanos vamos sentir mais calor e acabar nos adaptando. Mas e os animais? Os cientistas estimam que no fim do século XXI, metade de todas as espécies animais estarão sob risco de extinção. Alguns bichos já estão sentindo agora os efeitos do calor desvairado. As marmotas, por exemplo, têm dado as caras cada vez mais cedo. O fim do período de hibernação delas, sinal de que o inverno está acabando, hoje acontece 3 semanas antes do que há 30 anos. Várias aves migraram para o alto das montanhas, onde o clima é mais ameno. Espécies do Mediterrâneo estão indo mais para o norte. E quem já mora no alto? Assim como os animais dos polos gelados da Terra, os que vivem nas montanhas devem ser os mais rapidamente afetados. Afinal, do alto da montanha, fugir para onde? O urso de óculos vive nos Andes, da Venezuela ao Chile, e se alimenta, principalmente, de bromélias.
O seu hábitat está mudando, perdendo neve, esquentando. Essa, que é a única espécie de urso da América do Sul, já está ameaçada. As previsões dizem que o sul da África será uma das regiões mais afetadas pelo aquecimento do planeta. Aqui e em outros tantos lugares, enquanto o hábitat se transforma, animais serão obrigados a migrar em massa. Muitas fatalidades devem acontecer. Mortandades são previstas também no mar. Os ovos das tartarugas marinhas não suportam temperaturas superiores a 36 graus Celsius. Quando a areia chega a essa temperatura, os ovos nem vingam. Outro problema que as tartarugas já enfrentam é o desequilíbrio entre machos e fêmeas. É o calor da areia que determina o sexo do filhote. Por enquanto, o nascimento desproporcional das fêmeas em lugares como a Bahia é parcialmente compensado pelos machos, que nascem em praias mais ao sul. Mas a areia está esquentando também no sul. Sem machos, as tartarugas marinhas ficam fadadas à extinção. O que são 3 graus a mais na temperatura média do planeta? Os ursos polares sabem a resposta. No Ártico, os termômetros já subiram 3 graus. Aqui, a superfície congelada cria um ambiente altamente especializado. A virada do ano é o período em que as fêmeas dão à luz e cuidam dos recém-nascidos. É também a época em que elas ficam sem presas para caçar. Apesar de terem mais bocas para alimentar, elas próprias não comem. O principal alimento dos ursos são as focas. Mas elas só estão à disposição enquanto passeiam pelas plataformas de gelo. Todos os anos, quando o gelo derrete, as focas fogem para o mar e os ursos são obrigados a recuar. Com o gelo derretendo cada vez mais cedo, as mamães ursas estão tendo seus filhotes de barriga vazia, sem a reserva de energia necessária para ter e criar bebês. Os biólogos medem e pesam os ursos todos os anos. Com os dados coletados, já concluíram que as condições físicas deles só pioram. Estão cada vez mais magros. Em partes do Ártico, o gelo tem derretido 3 semanas antes a cada ano. Isso significa 3 semanas a menos de tempo de caça para as ursas grávidas. A maioria está tendo que fazer jejum absoluto por 4 meses ou mais. Este urso aqui não come uma boa foca há pelo menos 8 meses. Pior será para os descendentes do urso. No relatório divulgado anteontem em Paris, os cientistas preveem que as áreas do Oceano Ártico, que hoje permanecem congeladas, mesmo durante o verão, podem desaparecer completamente nos verões do final deste século. Quer saber mais sobre o futuro do clima na Terra? Domingo que vem, a previsão do tempo para um dia típico de verão, em 2050.